Olá, hoje vamos falar sobre concordância verbal. Concordância verbal é a concordância estabelecida entre o verbo e o seu sujeito ou predicativo. Verbo é a palavra que dá a ideia de ação, processo ou estado. Essas palavras são flexíveis e podem variar conforme a conjugação, o número, a pessoa e o tempo e o modo que estão conjugados. Primeira conjugação, os verbos que terminam em ar. Exemplos: amar, cuidar, andar, orar, acabar. Segunda conjugação, os verbos que terminam em er. Exemplo: escrever, escolher, correr, ser, morrer. Terceira conjugação, os verbos que terminam em ir. Exemplos: ir, partir, sorrir, existir, mentir. O número e a pessoa que determinam o formato que o verbo terá são os seguintes. Singular, primeira pessoa eu e no plural nós temos nós. Segunda pessoa tu, singular, plural, vós. Terceira pessoa singular, ele ou ela. No plural nós temos eles ou elas. Agora, quero que atentem para o modo verbal. Eles apresentam-se como indicativo, subjuntivo e imperativo. Indicativo indica uma certeza, uma realidade. Subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade. Imperativo indica uma ordem, um pedido. Agora, vamos analisar a frase a seguir. Janaína, gostamos de ir para a aula amanhã. Janaína é um sujeito simples, portanto, o verbo deveria estar no singular e em terceira pessoa. Ela, o predicado da frase, também está incorreto, já que o advérbio de tempo amanhã dá a ideia de futuro, enquanto o verbo está no presente. Em relação ao tipo de sujeito, podemos observar os seguintes casos. Sujeito simples, sujeito composto, acompanhem a seguir. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. A concordância deve acontecer de acordo com a pessoa em que o sujeito se encontra. Sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, portanto, a concordância deve ser feita no plural. Vamos ver agora alguns casos especiais. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Quando os coletivos são partitivos, metade, a maior parte, maioria, etc. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos observar com atenção. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. Exemplo: a multidão gritou pelo seu astro. Atenção! Se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Veja o exemplo. A multidão de fãs gritou, ou a multidão de fãs gritaram. Quando os coletivos são partitivos, metade, a maior parte, a maioria, e etc., o verbo fica no singular ou vai para o plural. Olhem o exemplo. A maioria dos alunos foi à escola, ou a maioria dos alunos foram à escola. Vamos observar na sequência outros casos importantes. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Quando o sujeito é formado pelas expressões alguns de nós, pouco de vós, quais de, quantos de, etc., o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido, ou com o pronome pessoal, nós ou vós. Acompanhem comigo os exemplos. Quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Exemplo: fui eu que derramei o leite, ou fomos nós que derramamos o leite. Quando o sujeito é o pronome relativo quem, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente do pronome. Observem o exemplo: fui eu quem derramou o café, ou fui eu quem derramei o café. Quando o sujeito é formado pelas expressões alguns de nós, poucos de vós, quais de, quantos de e outras, o verbo poderá concordar com o pronome interrogativo ou indefinido, ou com o pronome pessoal, nós ou vós. Vamos observar o exemplo? Quais de vós me punirão? Quais de vós me punireis? Para uma boa escrita, essas concordâncias são fundamentais. Vejamos mais algumas. Quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural, se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo.
Quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, etc., o verbo concorda com o numeral. Quando o sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte, etc., o verbo poderá ser usado no singular ou no plural. Quando o sujeito tiver por núcleo a palavra gente, que tem sentido coletivo, o verbo poderá ser usado no singular ou plural, se esse vier afastado do substantivo. Quando o sujeito é formado de nomes que só aparecem no plural, se o sujeito não vier precedido de artigo, o verbo ficará no singular. Caso venha antecipado de artigo, o verbo concordará com o artigo. Exemplo: Estados Unidos é uma nação poderosa. Ou os Estados Unidos são a maior potência mundial. Quando o sujeito é formado pelas expressões mais de um, menos de dois, cerca de, entre outras, o verbo concorda com o numeral. Exemplo: mais de um aluno não compareceu à escola. Ou mais de 5 alunos não compareceram à escola. Quando o sujeito é constituído pelas expressões a maioria, a maior parte, grande parte, entre outras, o verbo poderá ser usado no singular, fazendo uma concordância lógica, ou no plural, fazendo uma concordância atrativa. Observem o exemplo: a maioria dos candidatos foi embora. Ou então, a maioria dos candidatos foram embora. Quando o sujeito tiver por núcleo a palavra gente, sentido coletivo, o verbo poderá ser usado no singular ou plural, se esse vier afastado do substantivo. Exemplo: a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanece em casa. Ou a gente da cidade, temendo a violência da rua, permanecem em casa. Espero que nossa aula tenha sido proveitosa. Afinal, as concordâncias são fundamentais para a fluência textual. Um grande abraço!